Boa noite, meu povo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Enfim, que seja maravilhoso esse dia de vocês. Eu acho que já tá virando até um bordão isso, né? Porque todo começo de vídeo eu falo a mesma coisa. Mas é porque realmente eu de coração desejo que o teu dia seja maravilhoso, que tudo seja muito bom e abençoado. Então, que seja maravilhoso. Hoje eu senti de vir aqui, eu tava gravando uns vídeos, né? E eu senti de vir aqui conversar com vocês sobre os relacionamentos de casal. Porque eu percebi que é uma dor muito grande, que eu fiz um vídeo semana passada falando sobre o meu relacionamento e tal, sobre como aplicar as leis sistêmicas dentro do meu casamento fez uma mudança muito grande, assim, trouxe uma consciência muito grande e eu acho um amadurecimento também. Porque quando a gente começa a aplicar as leis sistêmicas, um dos integrantes desse relacionamento começa a aplicar as leis sistêmicas, começa a se trabalhar, começa a buscar, começa a constelar, a procurar, a entender. Eu tenho certeza porque eu já vivi isso e eu também já vi vários outros casais também viver e passar por essa situação, né? Quando a gente entra no processo de autoconhecimento, a gente começa, é como se a gente tivesse um campo vibracional, né, ao nosso redor. Isso eu já acho que eu já falei aqui pra vocês, senão aqui, mas quem já participa das constelações já ouviu falar. Todo mundo tem ao redor de si mesma um campo vibracional e é nesse campo morfogenético que está guardado todos os nossos emaranhados, que está guardado todos os nossos dores, os nossos traumas. E esses emaranhados são como se fossem nós. E esses nós ficam travando a energia de fluir. Então, quando a gente começa no processo de autoconhecimento, que a gente começa a buscar se desenvolver, o autoconhecimento, quando a gente busca ser uma pessoa melhor e amadurecer com isso, a gente também faz com que esse nosso campo vá começando a se desfazer esses nozinhos, então a nossa vibração muda. E quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente tem que entender que é como se fosse um quebra-cabeça de duas peças. A gente encontra para a nossa vida a peça que falta no nosso quebra-cabeça. Então, o nosso relacionamento nada mais é do que uma pessoa que vem para alimentar alguns traumas que a gente tem, para fortalecer esses traumas e para a gente conseguir olhar. É como se a gente fosse a peça que faltasse dentro do relacionamento, é como se a gente fosse a peça que faltasse dentro do sistema familiar deles e eles fossem a peça que faltava dentro do nosso sistema familiar. E isso faz com que um olhe para o outro e busque entender quais são as dores, os nossos sofrimentos, os nossos problemas que a gente tem que resolver. Eles são como se fossem espelhos, entendeu? É como se a gente olhasse para eles, a gente, na verdade, é como se a gente se admirasse neles e buscasse neles uma forma inconsciente de trazer alguma compensação para dentro do sistema. E isso quando a gente está num relacionamento normal, vamos dizer assim. Quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que a gente começa a buscar ser uma pessoa melhor, quando a gente começa a buscar a mudar os nossos emaranhados e começar a trazer os emaranhados que trazem coisas boas, a gente muda a nossa vibração. Esse campo que está ao redor da gente muda. E ele muda de verdade, assim. Então pode ser que pode dar algum problema dentro do relacionamento em um primeiro momento. Porque quando, tipo, a gente é de uma forma, aí a gente começa a se entender, se desenvolver naquela coisa toda do autoconhecimento, a gente muda, por um tempo a gente fica muito diferente, até a gente conseguir voltar para si mesmo e começar a enxergar as coisas diferentes de uma outra forma, mas isso é papo para uma outra hora. Então é como se a nossa vibração mudasse. Essa pessoa que está com a gente vai começar a identificar essa vibração diferente. E ela tem duas opções. Opção 1, ou ela muda a vibração dela também para se encaixar nesse novo ser, nessa nova vibração, nessa nova pessoa que está ali, ou ela não vai dar conta e ela vai embora. Então são essas duas opções. Se a pessoa é muito fechada, normalmente a pessoa tipo, não tem essa expansão de consciência para conseguir entender que, cara, a mudança não é boa, a mudança faz parte da vida, o movimento, a mudança faz parte do dia a dia, faz parte da vida. Se a pessoa é muito fechada e não consegue entender isso,
o risco de dar um problema, ou de tu voltar para os teus problemas antigos, vamos dizer assim, e para conseguir manter um relacionamento com aquela pessoa, ou tu vai meter o pé na bunda dela pra, assim, ir viver o novo. São duas opções que, assim, acontecem. Mas, assim, na maioria das vezes, quando eu vejo uma situação assim, a gente já pode perceber que o homem, que isso normalmente é o homem, né? Porque eu trato muito as mulheres. Eu falo mais para elas, só que tem muitos homens que também estão buscando autoconhecimento, também estão buscando mudar esse jeito de ser, mudar esses pensamentos, mudar a forma como vê o mundo. Então, gente, essas duas opções são básicas. Ou vai embora, não dá conta de mudar, não quer ser diferente, ou fica e se molda a esse novo ser. E quando eles ficam e se moldam a esse novo ser, eles ganham uma força extra também para resolver os próprios problemas. E é muito legal, gente. Na maioria das vezes, na maioria dos casos assim que eu pego ultimamente, que é relacionamento de casal, que é o meu foco, gente, que vocês não têm ideia, a maioria do que eu atendo é problema de relacionamento de casal. Então, assim, é olhar para isso com carinho mesmo. E eu só posso falar de onde eu já estive. E se eu tô falando sobre esses dois pontos, é porque eu já estive nessa bifurcação, vamos dizer, que vai para um lado ou vai para o outro. Porque eu já tive nesse começo de autoconhecimento, nesse começo de começar a buscar ser diferente, a querer mudar. E o meu marido abraçou essa loucura toda de constelação familiar, ele suportou o processo comigo, vamos dizer assim, porque é um processo. As pessoas olham diferente, as pessoas olham pra gente como se a gente estivesse fazendo um pecado, como se não pudesse mexer com isso. Meu Deus, já quantas vezes eu ouvi falar isso? E a gente teve que suportar o processo, a gente suportou o processo juntos, isso fortaleceu muito o nosso casamento. E se eu tô falando que quando a gente muda, eles também mudam, é porque eu vejo a mudança hoje dentro do meu casamento, eu vejo a mudança hoje dentro do meu relacionamento com o meu marido. Eu vejo que eu mudei tanto, eu mudei tanto meus emaranhados, eu mudei tanto a minha energia, que ele automaticamente foi mudando aos poucos também. Ele também foi se moldando conforme, foi dançando conforme a música. Porque isso fez com que a gente compreendesse melhor o outro. E hoje, de forma inconsciente, eu não preciso nem falar para ele sobre as leis sistêmicas, que eu sei que ele sabe e que ele sabe aplicar. É muito louco isso, gente, é muito louco. Mas quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente tem que pensar sempre dessa forma. A gente tem que pensar na unidade, que é entre eu e ele, eu e ele. E quando ele acolheu essa loucura toda de constelação familiar, de autoconhecimento, e vamos mudar, e vamos fazer diferente, cara, nosso relacionamento só foi pra frente, assim, só andou. E como eu já tinha falado aqui muitas vezes pra vocês, eu já falei aqui pra vocês, eu vivia muito na guerreira, eu tinha uma energia muito masculina, mas muito masculina, assim, de querer dar conta de tudo, de querer fazer tudo, e quando a gente tá nessa energia pra gente conseguir voltar pra dentro, é difícil pra nós e é difícil pra eles, porque eles estão acostumados com a gente de uma outra forma. E é muito louco, mas vale muito a pena buscar autoconhecimento pra mudar o relacionamento, pra transformar isso, porque realmente se a pessoa não tá disposta a vivenciar a transformação, a suportar o processo, ele vai meter o pé e vai embora. Isso é fato. Por muito tempo eu tinha medo de me tratar por conta disso, que eu já sabia disso. Eu tinha medo, só que ao mesmo tempo eu pensei, cara, Deus não coloca as coisas no lugar errado e muito menos coloca a conta na mesa errada, entendeu? Então vamos lá que vamos ver o que é isso, vamos ver o que tem que fazer, vamos ver o que tem que melhorar. E eu abracei isso com muita força, sabe, de querer fazer pra resolver. E resolveu, gente, resolveu, porque mudou eu, mudou ele, mudou a casa, nossa energia mudou muito. E vale a pena se tratar, vale a pena tratar o relacionamento, vale a pena buscar entender de onde surgem os emaranhados, de onde surge cada coisa, de onde vem cada dor, porque isso vai fazer com que tu olhe pra tua vida daqui uns anos, daqui uns meses, e tu vai ver que valeu a pena suportar o processo para viver o propósito. Porque se tu não consegue suportar o processo, tu nunca vai viver o propósito que Deus tem para tua vida. E eu acredito muito que a constelação familiar na minha vida foi um presente de Deus, assim, para eu conseguir
organizar a minha vida e me direcionar para o que Ele tem para mim. Então fica aqui o meu convite, gente, para vocês que querem conhecer a constelação, me chamem, vamos participar dos grupos de constelação, vamos fazer no individual, vamos fazer online. Então fica aqui um beijo, um abraço e eu espero vocês.